É uma reflexão que eu faço sobre a questão, se hoje eu entrasse na faculdade, com a minha experiência inteira, a faculdade seja ela uma pós, um MBA, enfim, qualquer curso de extensão, mestrado, doutorado, seja lá o que for, com a minha experiência, como seria, né? E eu faço essa reflexão porque, comparando primeiro ao currículo que vocês têm hoje, comparando ao currículo que eu tive no meu tempo jurássico de jornalismo, é inacreditável o avanço. Vocês têm disciplinas que eu adoraria ter estudado. Vocês têm acesso a professores, a um corpo docente que eu nem sonhei em tê-lo na época, né? Isso lá nos idos dos anos 80, né? Muitos de vocês nem tinham nascido ainda, mas enfim. E hoje vendo isso, eu falo, meu Deus do céu, eu não sei, e aí, né, é a outra reflexão que eu faço, se com a juventude, né, dos meus 20 e poucos anos, até um pouco menos, se talvez eu aproveitaria a faculdade, né, da maneira que vocês às vezes não aproveitam, na minha avaliação, né? Por conta mesmo da impetuosidade natural da juventude, dessa coisa de querer descobrir o mundo, muita coisa para fazer, é muita informação também ao mesmo tempo. Vocês têm 1 milhão de disciplinas, 1 milhão de coisas para fazer logo de cara. No caso de vocês especificamente, já o primeiro ano de jornalismo, vocês já estão tendo linguagens jornalísticas, né? Que não tinham antes. Então você já tem um encontro com a linguagem, com as especificidades do jornalismo que nós não tínhamos. Não tinha na minha época e há bem pouco tempo os alunos aqui também não tinham. Então é um caldeirão de informação. Nós vivemos esse mundo hoje com tanta informação e não sabemos o que fazer com elas. Então realmente eu não saberia, se eu estivesse na posição de vocês, o que eu faria com tanta informação. Que eu acho que esse é o grande ponto de inflexão da sociedade a partir de agora. Nós vivemos a tal era da informação. O que fazer agora com tudo isso? Porque realmente tem informação que não me interessa. Não é? Tem coisas que não interessam pra gente. Então eu fico pensando assim, por mais que eu ache legal, deva ser legal, que eu não conheço, o Togo, por exemplo, eu não quero saber o que está acontecendo no Togo hoje, que me interessa. Mas a massificação e o número de informação é tão grande que você acaba sabendo o que está acontecendo no Togo, às vezes até por osmose, né? Então, filtrar essa informação, saber o que eu faço com isso, as disciplinas. Sem dúvida, vocês têm disciplinas tão importantes que são fundamentais para que vocês compreendam o jornalismo. As matérias técnicas, como a que eu ministro, por exemplo, elas são importantes, mas elas são o fim. O começo disso tudo é primeiro entender o que é jornalismo. Por que eu estou aqui? E aí fazer reflexões com a filosofia, com a antropologia, enfim, essas outras disciplinas que dão esse estofo todo para que vocês, na hora de sentarem na frente do computador e redigirem uma notícia, isso tudo venha ao encontro do texto de vocês e da reflexão do jornalista que vocês serão e da forma como vocês exercerão essa profissão. Então, por isso que quando eu falo com vocês, e normalmente, vocês sabem disso, eu sempre falo sobre isso. O importante não é a notícia, é que tipo de notícia vocês querem escrever. O fato é o fato, mas como eu vou dar esse fato? E aí vem toda a sua bagagem cultural e que a faculdade ajuda muito. Se você souber aproveitar, você vai se diferenciar no mercado. Porque isso também deve ser outra preocupação de vocês. Bem, tem 1 milhão de faculdades de jornalismo. O que eu vou fazer depois? Como que eu vou me diferenciar dessas outras? O fato de vocês já estudarem na Metodista já é um bom caminho andado para vocês. Já, vocês sabem, por exemplo, na Rádio CBN, há pouco tempo, metade dos estagiários aprovados são da Metodista. A outra metade são das outras universidades de São Paulo. Então, vocês têm um grande já diferencial. Mas e como vocês vão se diferenciar entre vocês? É quem souber aproveitar melhor o que a faculdade tem a oferecer. A faculdade tem problemas? É óbvio que tem. Toda faculdade, toda universidade tem problemas. Porque nós somos seres mutantes, nós estamos em constante evolução. Só fica parado quem é poste, já dizia o Zé Simão. Então, a gente está em constante evolução. E para que essa faculdade seja boa, precisa não só do corpo docente, precisa de vocês.
Vocês fazem a faculdade, né? Vocês é que tornam a faculdade melhor, possível, pulsante o tempo todo. Essa é a grande diferença. Nossa, que bom, Heloísa. Várias dicas assim, né? E